você, bem-vindo, bem-vinda. Mais uma aula sensacional de biologia celular. Hoje nós vamos falar um pouco sobre transporte molecular pelas membranas biológicas. Transporte molecular, eu quero dizer transporte de pequenas moléculas. Eu não vou falar aqui de grandes moléculas, eu vou falar de íons, vamos falar de monossacarídeos, aminoácidos, apenas as pequenas moléculas. E íons são bastante importantes para a célula porque eles são responsáveis por um monte de processos que vão acontecer na célula a partir da variação dos íons. Contração muscular, impulso nervoso, acender a bunda do vagalume, um monte de comunicação celular tem relação com fluxo de íons por membranas. Então é sobre isso que nós vamos começar a falar. É tão importante a variação dos íons nas membranas que as células animais elas mantêm uma diferença de concentração de íons dentro e fora delas bastante significativa. Veja só, o sódio está em torno de 10 vezes mais concentrado fora da célula do que dentro dela. O potássio, ao contrário, está bem mais concentrado dentro da célula. A variação da concentração de magnésio é pequena, mas talvez a maior variação de concentração de íons que a gente tenha seja de cálcio. Note que a concentração do cálcio é 10.000 vezes maior fora da célula do que dentro dela. Íon cloreto, como o íon sódio, acompanha e é mais concentrado fora dela. Para manter essas concentrações, a célula tem que realizar trabalho. Mas antes de falar disso, vamos falar sobre variação de moléculas entre compartimentos. Uma bicamada lipídica, vamos começar pensando só na bicamada lipídica da membrana. Bicamada de fosfolipídios pode ser construída facilmente num recipiente com água de ambos os lados, como vocês estão vendo aqui. Isso é só uma bicamada lipídica, não tem proteína aqui, só tem lipídios, fosfolipídios, formando o que a gente chama de uma membrana negra, que é o nome que se dá para essa membrana construída entre dois compartimentos com água, para simular a situação de uma célula, quase, porque não tem as proteínas nessa membrana. Pensando nessa bicamada lipídica, que moléculas será que atravessam essa bicamada lipídica? Por que eu pergunto isso? Porque moléculas que atravessem livremente a bicamada lipídica, elas vão tender a equilibrar suas concentrações nos dois compartimentos, ou seja, dentro e fora da célula, no caso da membrana. E nós vimos que alguns íons não têm essa concentração equilibrada. E por que é equilibrada? Uma questão simples e pura de termodinâmica. Quando você tem a mesma concentração em ambos os compartimentos, você tem o estado menos organizado desse sistema, o estado de maior entropia. Você aprendeu pela segunda lei da termodinâmica que a tendência do universo é desordem, simplificadamente falando. Vamos pensar então sobre moléculas que atravessam e moléculas que não atravessam uma bicamada lipídica. É o primeiro desafio que você terá nessa aula. Eu vou colocar para você algumas moléculazinhas de um lado, de um compartimento, em um dos compartimentos, como se eu estivesse adicionando experimentalmente essa molécula nesse compartimento, e você vai me dizer se ela aparece do outro lado. Para você resolver o exercício, crie uma hipótese primeiro. Qual é a sua hipótese? É que moléculas de determinado tipo atravessam e moléculas de outro determinado tipo não atravessam? Não sei. Elabore uma hipótese e tente, a partir da sua hipótese, responder quais vão atravessar e quais não vão atravessar a bicamada lipídica. Quando esse experimento é feito em laboratório, esses são os resultados que você vai observar. Moléculas hidrofóbicas passam pela bicamada lipídica tranquilamente. Moléculas pequenas, polares, então não são hidrofóbicas, mas não carregadas, têm uma taxa de difusão através da membrana e por isso podemos dizer que elas chegam a atravessar, mas numa velocidade muito menor do que a velocidade de moléculas hidrofóbicas. Se a molécula for polar e for um pouquinho maior, como por exemplo glicose, sacarose, que são açúcares monossacarídeos, virtualmente elas não atravessam a bicamada lipídica.
E se a molécula tiver carga, ou seja, se ela for um íon, seja esses pequenos íons que a gente está falando, seja um aminoácido que é ionizado em solução aquosa, não atravessa. Virtualmente, não atravessa uma bicamada lipídica. De onde você está se perguntando qual é a região da bicamada lipídica responsável por essa seletividade. Você aprendeu que as bicamadas lipídicas são semipermeáveis. E aqui está a resposta do porquê. A região hidrofóbica da bicamada lipídica é que está sendo responsável por limitar a difusão das moléculas. As regiões hidrofílicas da bicamada lipídica que ficam voltadas para o meio extracelular e para o meio do citosol, por exemplo, para os dois compartimentos, elas são contínuas com o próprio ambiente aquoso, como você pode ver aqui. Então, é justamente as caudas dos lipídios que oferecem o ambiente que pode ou não ser adequado para a difusão de determinadas moléculas. O transporte através das membranas biológicas, ele vai acontecer ou através da bicamada lipídica ou através de proteínas que fazem esse transporte. Para entender melhor os tipos de transporte que nós temos, nós vamos falar primeiro sobre gradiente de concentração. Você sabe o que é um gradiente de concentração? Exato. Eu tenho determinado soluto, eu vou chamar de soluto agora, a substância que está dissolvida no ambiente aquoso. Determinado soluto em maior concentração num compartimento e em menor concentração no outro compartimento. Então, quando tenho essa situação, eu tenho um gradiente de concentração. Naturalmente, você espera que, a partir do gradiente de concentração, os solutos se difundam em que direção? Não é difícil, né? Vai difundir-se da região onde ele está mais concentrado para onde está menos concentrado. Na verdade, não é tão assim certinho. Também pode difundir no sentido oposto, mas em qualquer dado momento existe uma probabilidade maior de que o soluto flua de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado do que o contrário. Até porque esse sentido de fluxo faz com que o sistema como um todo fique mais desorganizado e, portanto, é termodinamicamente favorável, ou a gente pode dizer ΔG negativo, tem variação negativa de energia livre para realizar trabalho. Então, em função dos gradientes de concentração, podemos dizer que temos três tipos de transporte. O primeiro é a difusão simples. Se uma molécula atravessa a bicamada lipídica, ela vai se difundir e vai ser sempre a favor do seu gradiente de concentração. Sempre espontâneo o movimento. Isso quer dizer que a molécula não se difunde no sentido oposto? Não, ela também se difunde, mas muito mais moléculas se difundem a favor do que contra o gradiente de concentração. Moléculas que não atravessam a bicamada lipídica podem também se difundir a favor do gradiente de concentração, facilitados por proteínas. Nesse caso, a gente chama de difusão facilitada e não difusão simples, ou também podemos chamar esse transporte por proteínas de transporte passivo. Você aprendeu isso para passar no vestibular, não foi? Em algumas situações, as moléculas são transportadas contra o seu gradiente de concentração. Quando elas são transportadas contra o gradiente de concentração, isso significa que eu vou precisar dar um input de energia nessa condição. Por que eu vou ter que dar um input de energia? Porque transportar contra está aumentando a ordem, portanto é ΔG positivo, ou seja, a variação de energia livre é positiva. Eu preciso então acoplar um evento que tenha variação de energia livre negativa para que o transporte ativo aconteça. E é sobre ele que nós vamos falar na próxima aula. Você deve ter percebido esquemas diferentes das proteínas que fazem o transporte. Mas eu quero agora que você pense que características gerais precisa ter uma proteína que realiza transporte através de uma bicamada lipídica. Como que você imagina a estrutura dessa proteína para ela realizar transporte através da bicamada lipídica? Então vamos lá. Você deve ter imaginado que ela precisa de alguma forma criar um ambiente hidrofílico por onde uma molécula polar possa atravessar, ao contrário da barreira hidrofóbica representada pelas caudas dos fosfolipídios. Então, esse esquema aqui está representando exatamente isso. Uma molécula com diversas alfa-hélices
e essas várias alfa-hélices formam quase que como um barril com o meio composto principalmente por aminoácidos com cadeias laterais hidrofílicas. Então, as cadeias laterais hidrofílicas vão estar voltadas para o centro dessa estrutura, criando um ambiente hidrofílico. Imagine a bicamada lipídica encostada, que a gente vai ver em outras imagens. Então, a gente tem a criação desse ambiente hidrofílico para a molécula passar. Então, qualquer proteína que faz transporte através de membrana tem que necessariamente ser multipasso, atravessar várias vezes a bicamada lipídica. E um arranjo tridimensional tal que acomode ela na bicamada, vai ter aminoácidos hidrofóbicos interagindo com as caudas hidrofóbicas dos lipídios e um miolo hidrofílico para a passagem das moléculas polares hidrofílicas através da membrana. Então, ele vai formar esse tipo de estrutura. E quais são os tipos de transportadores que a gente tem? Um deles são os carreadores, ou proteínas carreadoras, ou proteínas carregadoras, que justamente funcionam carregando a molécula que elas transportam. Isso significa dizer que ela se liga à molécula que vai ser transportada. Essa molécula sempre é uma pequena molécula, vou chamar de soluto. O soluto se liga e ela tem uma alternância de conformações. Essa alternância de conformações, os cientistas deram o nome de ping-pong a ela. E essa alternância de conformações faz com que, ora, a região hidrofílica esteja virada para um compartimento, meio extracelular, ora, a região hidrofílica está virada para o outro compartimento, meio intracelular. Quando ela está virada para um ou para outro compartimento, os sítios de ligação do soluto estão ou não disponíveis para o soluto se ligar. Vamos ver como isso funciona. As células possuem uma variedade de proteínas para transportar solutos através da membrana. Um tipo de transportador, denominado uniporte, carrega apenas um tipo de soluto, levando-o seletivamente de um lado para o outro da membrana. Em contraste com os uniportes, os transportadores acoplados carregam dois tipos de solutos. Se ambos os solutos estiverem se movendo na mesma direção através da membrana, o transporte é chamado de simporte. Neste exemplo, o soluto representado pelo círculo é transportado a favor do seu gradiente de concentração, da concentração mais alta para a mais baixa. A energia liberada pelo movimento desse soluto impulsiona o movimento de outro soluto representado pelo quadrado contra o seu gradiente de concentração, de baixa para alta concentração. Quando o transportador acoplado move os solutos em direções opostas através da membrana, ele é chamado de antiporte. Neste exemplo, o soluto representado pelo círculo é transportado a favor do seu gradiente de concentração, impulsionando o transporte do outro soluto, representado pelo triângulo, contra seu gradiente de concentração, que é da baixa para a alta concentração. Como as proteínas carreadoras têm sítio de ligação para transportar o soluto, o gráfico representativo da velocidade de transporte do soluto está apresentado nesta imagem. Veja, se for uma molécula que está atravessando a membrana por difusão simples, você aumenta a concentração você aumenta a concentração em um dos compartimentos e indefinidamente aumenta a velocidade de transporte desse soluto para o compartimento onde ele está em menor concentração. No caso da proteína carreadora, note a diferença. A velocidade é grande em concentrações mais baixas do soluto, mas conforme aumenta a concentração do soluto, a tendência é que se chegue a uma velocidade máxima. Por que tem uma velocidade máxima? Exatamente, todos os sítios de ligação estão ocupados, então não adianta aumentar mais a concentração do soluto, porque os sítios de ligação todos ocupados, ela não consegue transportar mais do que aquela quantidade máxima, e por isso que tem velocidade máxima. Bacana!
Outro tipo de transportador são os canais iônicos. Canais iônicos têm esse nome, primeiro porque todos os conhecidos até agora transportam exclusivamente íons. E eles são chamados de canais porque de fato eles formam canais. Ao contrário da proteína carreadora, que tem sítio de ligação específico para o elemento que ela está transportando, ou seja, se ela transporta sódio, ela transporta só sódio, ela não vai transportar potássio ou cálcio, os canais iônicos não têm um sítio de ligação, mas eles também são seletivos. O canal que transporta potássio não transporta sódio, muito menos ainda cloreto. Numa outra aula nós vamos falar sobre isso. Os canais, eles são canais, como o próprio nome já diz. Então, como não tem nenhum sítio de ligação, pelos canais os íons fluem. Então, se um canal está aberto, o íon vai fluir livremente por esse canal. Por que será então que os canais iônicos não realizam transporte ativo? Termino minha aula com essa pergunta para você pensar. Até a próxima!